você alguma vez na sua vida tentou empurrar uma bola dentro d'água e percebeu que é difícil fazer isso? Porque você sente que a água está empurrando a bola para cima, enquanto você empurra para baixo. Será que é o capeta tentando lhe contrariar? Eu duvido muito, porque o nome dessa força ascendente empurrando objetos para cima em um fluido, no caso a água, é chamada de força de empuxo. E como hoje o vídeo é mega diferenciado para vocês, Física Tóxica vai fazer um passeio nas ruas da cidade. Então, meu caro tóxico, bora lá nessa viagem. E aí, seus tóxicos, eu falei o quê? Que hoje seria um vídeo diferenciado. E olha ali atrás, nosso Rio São Francisco. E hoje eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pesquisa com as pessoas, perguntar para elas qual o seu conhecimento sobre o tema do vídeo, saber, né? Conhecimento do senso comum. Só que a gente não vai fazer as perguntas aqui, a gente vai ter que andar um pouquinho para fazer essas perguntas lá no meio do Rio São Francisco, na Ilha do Fogo. Então, vem comigo. Então, por que os fluidos, ou para ficar mais fácil, a água, exerce uma força de flutuação para cima em objetos submersos? Eu acho que ela sobe pela pressão que tem na água, entendeu? E por ela ser fechada. Se ela tivesse aberta, eu acho que tem uma pressão interna, entendeu? Que não deixa ela ficar dentro da água, e a pressão da água que faz ela subir. Eu acredito que seja o efeito por ela estar com ar dentro dela, que faça ela subir. Acredito que seja isso. Isso tem a ver com a diferença de pressão entre a parte inferior do objeto submerso com seu topo. Digamos que alguém tenha deixado uma lata de leite ninho cair num poço cheio d'água. Ai, meu coração, uma lata de leite ninho. A pressão aumenta à medida que a lata vai mais fundo no poço. Então, meus tóxicos, é essencialmente simples assim. A razão pelo qual existe uma força de empuxo, existe uma força ascendente sobre um objeto submerso em um fluido, é porque a pressão no fundo dele sempre será maior do que a pressão no seu topo. Isso porque a base do objeto estará numa profundidade maior do que seu topo, certo? Mas surpreendentemente, a força de empuxo não depende da profundidade total que o objeto está. Em outras palavras, enquanto a lata estiver totalmente submersa, não importa se ela vai mais fundo ou fica perto da superfície, porque isso não alterará a força de empuxo. Isso pode parecer estranho, já que a pressão aumenta à medida que você aumenta a profundidade. A ideia-chave é que a pressão no topo e no fundo da lata aumenta na mesma proporção, então o empuxo total será o mesmo. Algo pode parecer errado no meio de tudo isso, porque tem objetos que afundam, e acabamos de dizer que há sempre uma força ascendente empurrando o objeto para cima. Então, por que gota as coisas afundam? Bem, definitivamente há sempre uma força de empuxo empurrando o objeto para cima, até mesmo naquelas que afundam. É que para afundar, a força-peso do objeto tem que ser maior do que a força de empuxo. E se seu peso for menor do que a força de empuxo, ele não afundará. E meu irmão? Beleza, então, depois de tudo aí que tu falou, agora me explica por que um barco flutua se ele é feito de ferro. Assim, eu acho que é pelo formato do casco, entendeu? E por ele não ser fechado, ele tem um formato arredondado por baixo e aberto em cima. Então acho que a pressão da água está mantendo ele em cima, e o formato do casco ajuda a ele ficar boiando, não? Eu já acredito que seja pelo formato que é a embarcação, por não ser plana. Por ser, não vou dizer, por não ser plana, né? Pelo outro modelo que é. Não é plano, se for plano vai afundar, claro, né? Considere um bloco de ferro de 1 tonelada. Como o ferro é mais denso que a água, ele deslocará apenas uma fração dessa água quando for submerso, o que não é suficiente para fazer flutuá-lo. Agora
Venha comigo. Supondo que o mesmo bloco de 1 tonelada de ferro seja remodelado na forma de uma tigela. Ele ainda vai pesar 1 tonelada, certo? Mas quando ele é recolocado na água, ele vai deslocar uma fração maior desse fluido. Já com que ele desloca mais fluido, ele vai fazer com que o empuxo sobre ele seja maior, devido ao seu novo formato. E quando a força de empuxo for igual a 1 tonelada, ele flutuará. Portanto, todo navio, barco, dirigível devem ser projetados para deslocar o peso de um fluido igual ao seu próprio peso. E essa relação é justamente chamada de princípio de Arquimedes. E esse princípio nos diz que a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. A simplicidade e o poder dessa ideia é impressionante. Se você quiser saber a força de empuxo em um objeto, você só precisa saber o peso do fluido deslocado por ele.